Boa tarde, crianças do Vila Kids. Mais um domingo que do céu vem história. E hoje teremos uma história surpreendente. E também temos um convidado especial. Ele estará aqui conosco dando uma entrevista. Foi difícil agendar com ele, mas consegui. E como ele é pontualíssimo, deve estar chegando. Olá, profeta. Tudo Olá. bem? Fez boa viagem? Sim. Pois é, e estamos felizes com a sua presença aqui. E tenho certeza que aqueles que estão nos ouvindo também. Mas você poderia nos dizer o seu nome e o significado dele? Sim. Meu nome é Eliseu, significa Deus salva. Que interessante, bonito significado. E poderia falar um pouco sobre a sua família e sobre a sua missão? Claro. Meu pai chama-se Safate e somos uma família de agricultores. Esse texto está no livro de Reis, no primeiro livro. E lá está registrado como foi o meu chamado para ser um profeta de Deus. Eu estava arando, preparando a terra para o cultivo, quando, de repente, pela providência de Deus, surge o profeta Elias para me ungir para ser profeta. E então, depois disso, eu, com permissão do profeta Elias, eu fui me despedir dos meus pais, preparei uma refeição para os meus amigos e me dispus a segui-lo, sendo o seu auxiliar. Bem interessante. Poderia nos contar como foi a sua despedida de Elias? Foi muito emocionante. Também está a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Quando soube que Elias estava para ser levado para o céu, fui ousado e pedi por herança porção dobrada do seu espírito. Assim, durante 50 anos, eu anunciei a mensagem de Deus. Por sua vez, Deus me deu a graça de operar o dobro dos milagres que Elias tinha realizado. Bem interessante. E a gente agradece bastante ter aceito o nosso convite e desejamos que você tenha um bom retorno lá para a sua terra e que Deus continue abençoando a sua missão de profeta. Despeço-me grato por essa oportunidade. Tchau, criançada. Tchau, profeta. Como vocês viram, não é, crianças? O chamado do profeta Eliseu foi realmente surpreendente. E nós estamos estudando os profetas de Deus. E hoje, como vocês conheceram o nosso profeta Eliseu, eu vou mostrar apenas duas imagens aqui daquilo que ele falou, o seu chamado, quando ele estava lá com os bois, né? E quando Elias chegou e jogou o seu manto sobre ele, assim confirmando o seu chamado. E nós não podemos contar tudo aquilo que aconteceu na vida dele, porque foram muitas coisas. Mas eu quero contar para vocês o primeiro milagre que Elias, através de Deus, ele pôde realizar. Um dia, os homens chegaram para ele e disseram que as águas da cidade de Jericó eram águas impuras, águas ruins. E que por isso também a terra não era uma boa terra. E como que falando, Eliseu faz alguma coisa, né? E sabe o que ele fez? Ele falou, traz para mim, ele chamou, traz para mim um prato novo e traz também sal. E ele colocou o sal no prato, encheu aquele prato de sal. E foi no manancial lá em cima do rio e jogou a água. Jogou o sal na água, né? E sabe o que aconteceu? As águas se tornaram
limpas, puras. E os homens ficaram muito felizes, porque ele realizou esse milagre. E depois ele, todo feliz, ficou olhando para o rio, né? Com aquelas águas límpidas. E aquela terra se tornou uma terra frutífera, porque as águas agora eram boas. Uma outra circunstância que aconteceu, uma vez, Eliseu estava indo para Jericó. E no caminho tinha rapazinhos, meninos, e um grupo grande deles, né? E eles começaram a zombar de Eliseu. Começaram a caçoar, sabe como são as crianças, né? Gostam de tirar sarro, como se diz, né? E olha, sabe o que aconteceu? Eliseu virou para trás. Eles falaram assim, sobe careca, chamando Eliseu de careca, porque ele não tinha cabelo. E Eliseu ficou bem chateado, porque talvez eles fizeram de uma maneira não muito agradável, né? E sabe o que aconteceu? Eliseu amaldiçoou aqueles meninos, em nome de Deus. E saíram, foi terrível, 2 ursas da floresta, e devoraram 42 meninos. Vocês já pensaram nisso? Que coisa terrível, né? Isso mostra que nós precisamos respeitar as pessoas os servos de Deus, respeitar as pessoas. E não podemos, de forma alguma, agir como agiram aqueles meninos. E sabe, tem um outro milagre muito interessante. Um dia, uma mulher, esposa de um profeta, foi conversar com Eliseu. E ela disse, olha, profeta, eu estou numa situação muito difícil. Meu marido faleceu. E eu fiquei viúva com os meus filhos. E temos muitas dívidas para pagar. E eu não sei o que fazer, porque eles estão pedindo os meus filhos em troca da dívida. Que situação, né? Eliseu falou assim, o que você tem na tua casa? Falou, olha, profeta, a única coisa que eu tenho é um pouco de azeite numa vasilha. Eliseu falou assim, olha, sabe o que você vai fazer? Vai com teus filhos nos vizinhos e pede muitas vasilhas emprestadas. E ela saiu, né, depois que o profeta conversou com ela, saiu pedindo as vasilhas emprestadas. E foram bastante, né? Foram na casa de um vizinho, foram na casa do outro, emprestaram bastante vasilhas. E sabe o que aconteceu? Quando foi derramando, daí Eliseu falou, olha, vai agora, depois que acontecer, né, o milagre, você encheu todas as vasilhas, todas, e eram muitas. Quando chegar na última vasilha, vai cessar o azeite, Eliseu falou. E realmente aconteceu isso. E você vende o azeite e daquilo que sobrar, você paga as dívidas, e o que sobrar você vive com os seus filhos de resto. Que maravilha, né? Deus multiplicou ali o azeite através daquilo que Eliseu ajudou aquela mulher. E a Bíblia fala também de uma outra mulher, a mulher sunamita, lá da cidade de Sunem. Ela gostava muito de Eliseu e sempre ela convidava Eliseu para estar almoçando, jantando na tua casa, quando ela hospedava Eliseu na sua casa. E um dia ela falou para o seu marido, olha, eu vejo que esse homem é um homem santo de Deus. Ele faz tantas coisas, ele é uma pessoa tão abençoada. Vamos fazer um quartinho, ela era rica, vamos fazer um quartinho para ele, aqui em cima da nossa casa? E o marido concordou, fez um quartinho, colocou uma mesa, colocou uma cama e uma cadeira e um candelabro.
Era isso que tinha naquele quarto. Eliseu ficou muito feliz. Toda vez que ele vinha lá na casa daquela família, daquele casal, ele se hospedava ali. E Eliseu ficou tão feliz, ele falou assim, olha, o que você quer que eu faça para você? Alguma coisa que eu possa te ajudar. E ela disse assim, olha, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, eu estou tão satisfeita. Ela falou, mas você não tem filho, não gostaria de ter um filho? Ela falou, ah, meu senhor, não minta para tua serva. Eu já sou velha, meu marido também, como é que a gente vai ganhar um bebê? Ele falou assim, você vai ter um filho. E depois de um tempo, realmente ela veio a ser mãe de um menino. Mas um dia, ela ficou muito feliz. Mas um dia ela estava... e aconteceu uma coisa, uma tragédia. Sabe o que aconteceu? O menino começou a reclamar. Ai, meu pai, que dor de cabeça, dói a minha cabeça. Né? E aquele menino veio morrer, veio a falecer. Eles ficaram muito tristes. Imagine, né? De uma hora para outra perderam um filho. Mas ela pegou a criança e colocou lá no quartinho de Eliseu, na sua cama. E mandaram chamar o profeta. O profeta veio e pediu a Deus, orou para que Deus ressuscitasse aquela criança. Deitou sobre ele, fez a respiração boca a boca. E, sabe de uma coisa? Aquele menino reviveu. E foi grande alegria daquele casal por ter novamente o seu filho ressurreto. E claro, ele fez tudo isso em nome de Deus. Uma outra história que eu só vou mostrar a gravura, que vocês conhecem demais. A cura de Naamã. Foi contado já aqui, né? Vocês se lembram o que aconteceu com o profeta, com o que o profeta Eliseu fez também em favor a ele, curando da lepra, né? E também aconteceu mais uma história muito interessante. Uma vez os profetas estavam cortando lenha, cortando madeira, para fazer uma construção talvez, e eles estavam com um machado emprestado. E sabe o que aconteceu? O machado caiu no rio e eles perderam o machado. Eles ficaram apavorados. E, mais uma vez, Eliseu entra em cena. Ele pega e joga um galho de árvore bem onde o machado afundou. E sabe o que aconteceu? O machado flutuou e veio à tona. Olha só, que bênção, né? Mais um milagre e eles puderam devolver. É tão chato quando a gente empresta alguma coisa de alguém e nós perdemos, né? E eles se alegraram também com isso. Bom, tem mais um fato interessante. E aconteceu até uma coisa assim bizarra nessa história. Lá no capítulo 13 de 2 Reis está registrado isso. O profeta Eliseu veio falecer e foi sepultado. E depois que ele foi sepultado, os moabitas, eles estavam guerreando com o povo de Israel. E naquela confusão e tudo mais, morreu um homem. E eles foram enterrar aquele homem. E sabe o que eles fizeram? Jogaram o homem na tumba de Eliseu. Sabe o que aconteceu? Ele, quando bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. É uma coisa, né? Isso até depois de morto, ainda Deus usou a vida dele para realizar esse milagre. Sabe, crianças, tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar, né? Mas eu gostaria de pensar com vocês o que nós podemos aplicar na nossa vida dessa história. São muitas coisas, né? Mas eu quero falar duas coisas. A primeira delas, assim como Eliseu confiou em Deus, nós também precisamos confiar nele. E como que nós podemos mostrar a nossa confiança em Deus? Através da oração.
Assim como respondeu lá a oração da Sunamita e tantas outras vezes, né? Na nossa vida também, Deus responde a nossa oração de 3 maneiras. Deus responde nos dizendo sim, muitas vezes. Às vezes Ele diz não. E às vezes Ele diz espere. Mas, sempre quando Ele diz uma dessas formas para nós, Ele sempre está nos atendendo. Mesmo que seja da forma como nós não imaginamos, né? Como nós não queremos às vezes. Mas Deus sempre ouve a nossa oração. E que a gente possa confiar na oração, confiar que Deus nos atende como Eliseu confiou. E uma outra coisa que nós podemos aprender, a importância de obedecer a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, sabe o que acontece? Deus se agrada da nossa vida, nós agradamos aqueles que nos cercam. No caso de vocês, seus pais, quando vocês obedecem a eles, eles ficam muito felizes. Não é fácil obedecer, né, crianças? Quantas vezes nós já desobedecemos? Vocês já desobedeceram. Por quê? Porque a nossa natureza é assim. Mas com a ajuda de Deus, com oração, nós podemos melhorar a nossa obediência. E obedecendo a Deus, nós estaremos obedecendo também aos nossos pais. E eu quero mostrar um versículo para vocês, antes de orar. Olha, em Jeremias 42:6 diz assim: se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Jeremias 42:6. E sabe, crianças, eu gostaria de lançar um desafio para vocês aqui, antes de a gente encerrar a nossa história de hoje. E o desafio é o seguinte: se quiser pedir para o papai e para a mamãe tirar uma foto, olha aqui. Eu quero que nessa semana vocês memorizem esse versículo. Mas não só memorizem, procurem praticar o versículo, né, da obediência. E o outro desafio, ler com sua família, com o papai, com a mamãe, com os avós, os tios, a história de Eliseu, que começa em 1 Reis 19, de 14 a 21, e depois pula para 2 Reis 2, até o capítulo 13. E que realmente vocês façam isso. E com certeza vocês serão abençoados. E que vocês possam estar realmente crescendo na vidinha cristã de vocês. Que vocês possam estar cada dia mais perto do Senhor. E procurando confiar e obedecer a sua palavra. Assim como Eliseu fez. Ele confiou em Deus e ele obedeceu prontamente. E que Deus nos ajude. Vamos orar. Feche os seus olhinhos e olha comigo no seu coraçãozinho aí em casa. Que realmente você possa pedir a ajuda do Papai do Céu para te ajudar. Senhor nosso Deus, damos-te graças por esses momentos tão preciosos que estamos falando da Tua Palavra. Agradecemos, ó Deus, pela vida preciosa de Eliseu, que está na Tua Palavra e que nos ensina tantas coisas maravilhosas. Abençoa cada criança que está nos ouvindo, para que possam confiar no Senhor, para que possam ser obedientes à Tua Palavra. E ajuda todos nós, para que cada dia estejamos mais perto de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, crianças, pela atenção de vocês. Foi muito bom estar aqui. Um abraço a todos.